Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os nossos olhos estejam voltados aos céus, que o nosso coração estejam sedentos para ouvir a palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma. Que a nossa vida esteja sendo colocada todos os dias diante daquele que vive, diante daquele que reina. Porque Ele é o Senhor, Ele é todo-poderoso, Ele é santo, Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Antes de começar, vou pedir, deixe o seu like. Você que tem visto e ouvido, tem sido abençoado, compartilhe essa mensagem. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Toque no sininho. A sua inscrição vai nos ajudar a ter visibilidade e alcançar mais vidas. Porque o propósito desse canal é fazer com o ID do Senhor. A palavra do Senhor tem dito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a intenção, fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido em todos os lugares, porque nós sabemos que há vidas que estão perecendo, caminhando a passos largos para as portas do inferno, e nós queremos fazer com que todos conheçam a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que transforma, através do amor que Jesus Cristo nos derramou, nos deu, nos entregou. Por amor de nós, Ele deixou a sua glória, Ele veio a esta terra, cresceu, passou pela cruz do Calvário, padeceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Então que nós possamos nesse dia de hoje buscar a sua face, buscar a sua presença, buscar o seu socorro, buscar a sua ajuda, buscar a sua força, buscar a sua sabedoria, buscar nele essa resposta das quais nós precisamos para dar continuidade e perseverar no caminho da salvação. Porque o Senhor Jesus, querido, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é santo e Ele é fiel. Amém? Gostaria que você meditasse comigo um pouco na palavra do Senhor que está escrito no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7 a seguir, que diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Graças a Deus. Paulo estava pregando e ele sabia que o tempo ali era curto, que ele tinha só aquele momento para ensinar. E ele se estendeu na pregação, porque ele precisava transmitir tudo aquilo que o Espírito Santo havia colocado no seu coração. E dentro da igreja, ali onde eles estavam reunidos, no lugar onde eles estavam ali para ouvir a voz de Paulo, para ouvir a palavra do Senhor, havia um jovem que não estava atento, não estava preocupado em ouvir tudo que Paulo estava falando,
porque ele estava ali um pouco desapercebido, ao ponto de que ele escolhera um lugar para sentar, perigoso. Ele escolhera sentar em um lugar aonde ele ficava entre a igreja e olhar para o mundo. A história vem dizendo que o local onde ele havia se sentado, ele poderia ver o porto, ele poderia ver as ruas. Então, as coisas do mundo ainda estavam tirando a sua atenção. Mas também nós podemos refletir aqui que a igreja que estava atenta para ouvir, sedenta para ouvir a Paulo, também não estava atenta para ver a sua volta, para ver ao seu redor. Porque ninguém percebeu que ele estava com sono, que ele estava num lugar perigoso e que aonde ele estava poderia acontecer algum problema. Os irmãos estavam tão sedentos de ouvir a palavra para si, que não percebeu que aquele que estava ao seu lado estava disperso, estava desapercebido. Eutico é essa representação para a minha vida e para a sua vida. Quando estamos dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor, mas desapercebidos, não ficamos atentos à obra, não ficamos atentos às vidas, não ficamos atentos à presença do Espírito. Nós estamos tão desapercebidos que nós não percebemos a presença do Senhor na nossa vida, porque estamos com os olhos tanto dentro da igreja, tanto para fora da igreja, sendo atraídos pelos movimentos, pelos barulhos que vêm lá de fora, pelas coisas que acontecem à nossa volta, que nós possamos nos colocar agora na brecha com o Senhor e buscar a face do Senhor para que o nosso coração esteja totalmente entregue ao Senhor, para que nós possamos olhar para o Senhor, olhar para a palavra, olhar para a direção que Deus nos dá. E Eutico acaba caindo num sono profundo, ao ponto que, sem perceber, ele cai. E a altura que ele caiu era tão causou-lhe a morte física. Porém, Paulo, que estava em cima do altar, pregando e falando do amor de Deus, que estava ali no centro daquela igreja, declarando as palavras do Senhor, quando ele vê que ele é levantado morto, ele desce do altar, vai lá, abraça aquele jovem, socorre espiritualmente aquele jovem, e ele consola e dá ali a boa notícia, para que todos fiquem calmos, porque no rapaz havia vida, porque Deus não permitiu que o escândalo, que a morte viesse sobre aquela vida. O Senhor restaura aquela vida. E Paulo volta e continua fazendo. Por quê? Porque ele tinha pressa. Ele tinha pressa porque ele sabia que naquela manhã ele partiria, que aquele era o tempo que ele tinha e ele precisava falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Ele precisava ensinar, exortar, corrigir, conduzir aqueles irmãos a caminharem na presença do Senhor. E Deus honra a presença do apóstolo ali naquele lugar, devolvendo a vida, restaurando a vida daquele jovem que caíra da janela. E muitas das vezes, querido, nós precisamos estar atentos à nossa volta, apercebidos daqueles, ó Deus, que estão apáticos, que estão passando problemas, que estão tirando a sua atenção da palavra, da presença, do buscar do Espírito Santo. Que nós possamos nesse dia de hoje refletir sobre esse texto, a nossa vida, se nós estamos sentados na janela, se nós não estamos percebendo que há um irmão em Cristo Jesus sentado ao nosso lado na janela de perigo, na janela onde pode causar-lhe a morte. Nós precisamos refletir nesse texto, o que nós estamos fazendo, se nós estamos com pressa de fazer as coisas e estamos apáticos à obra que o Senhor tem na nossa vida. Que nós possamos nos posicionar como o apóstolo Paulo, que tinha ali o coração na obra de tal forma que ele não poupava tempo. Ele falava do amor de Deus, ele falava da palavra de Deus, ele ensinava, ele exortava, não importava o quantas lutas ele passava, não importava quão difícil estava sendo a situação, não importava o momento, mas ele estava sempre
pronto e preparado para fazer a vontade do Senhor. Que o nosso coração esteja assim, sedento para buscar, sedento para nos derramar, sedento para nos posicionar, sedento para divulgar a palavra da salvação, o poder de Deus, o amor de Deus, a presença do Senhor. Porque, querido, tem muitas pessoas que estão à nossa volta, sentadas à janela, prestes a cair, porque estão cochilando espiritualmente. Mas também tem muitas pessoas que estão lá fora, apáticos, longe da presença do Senhor, que precisam despertar no conhecimento da graça, que precisa da minha, da tua oração, porque a oração é que move montanhas, a oração é que faz a diferença, a oração chama a atenção de Deus, e que nós possamos todos os dias nos posicionar para buscar a face do Senhor, para apresentar diante de Deus a nossa causa, a causa daqueles que estão à nossa volta, para buscar na palavra do Senhor a direção para o caminhar, para o pensar, para agir e para falar, para que nós não possamos agir por impulso, mas agir segundo a vontade de Deus, para que nós possamos prestar atenção se aonde estamos é a janela do terceiro andar, ou se nós estamos próximos para ouvir e compreender a palavra que está sendo apregoada, ensinada, para que nós possamos nos alimentar da palavra viva e vivermos uma vida santificada, transformada, restaurada, renovada. Essa é a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. Que essa meditação venha para o teu coração no dia de hoje, para que você se posicione em Cristo Jesus, para que a obra do Senhor, que é boa e perfeita, que ela venha se concretizar no teu coração. Porque nós sabemos que o Senhor é santo e é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido e pensado. Amém? Eu quero te agradecer pela atenção e deixar o meu recado novamente. Deixe o seu like, nos ajude a compartilhar o Evangelho da Salvação. Você que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Porque a vontade do nosso coração é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, do amor que transforma. É propagar aos quatro cantos a palavra do Senhor. É ter a possibilidade de tirar da mão do inferno aquelas vidas que estão perecendo. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, te guarde, te proteja e que em tudo a tua mão for fazer, você venha prosperar para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se esqueça, Jesus te ama.